piora mais ainda. Né? Eu ia piorar o desequilíbrio. Então tem muitos atletas aí que usam. Tem muito protocolo. O protocolo é o kitzinho, né, gente? Diurético com slow K. Nossa. Tira o sal, coloca o slow K e usa o diurético. Por favor, não façam isso. Isso é a pior cagada que vocês podem fazer. Tanto que aí, eu não sei se... Eu escutei uma história, por exemplo, que no Mr. Olympia de 2008, que atrasou a final, não sei se vocês lembram, que ganhou o Dexter Jackson. Sim. Né? Vou te falar de rumores, tá? Não quero ofender ninguém, eu tenho o maior respeito pelas pessoas, conheço elas pessoalmente e, assim, admiro-as absolutamente. Só que não é porque a gente admira que a gente não vai considerar aquilo que são as coisas que elas poderiam ter feito melhor, tá? A gente fala que o Mr. Olympia de 2018 não foi que o Dexter ganhou, foi que o Jay perdeu. Exato. 2008. Foi isso mesmo. E uma das coisas que é aventada é justamente esse desequilíbrio de sódio que aconteceu, né, por causa de um erro estratégico de finalização. Então, cara, você imagina, se um Olímpia ele tá sujeito a uma coisa dessa, não mexe com diurético, cara. Não... Ou se você vai mexer com diurético, que você mexa com um preparador muito experiente. Porque eu já vi preparadores experientes usar o diurético assim em doses que eu falei, ferrou, velho. Não, e além... Em dose assim... Além de usar o diurético... falar assim, 150 miligramas entre hidroclorotiazida e espirulactona. Quando não 150 miligramas. Usa o pior de todos, o Lasix. Cara, já vi preparadores usar Lasix. Cara, usar Lasix, eu particularmente falo, é brincar. Sabe brincar com álcool no fogo, assim? O cara tem que manjar muito. Porque lamber faca. Cara, eu acho que nem manjar, cara. Porque se você manja, é uma coisa que você não mexe. Tem algumas coisas que matam fisiculturistas. São 3. Insulina, T3 e diurético. E dessas aqui mais mata é o diurético. Por quê? Porque o cara ele faz um desequilíbrio rápido hidroeletrolítico. Você não consegue, se o cara faz um infarto, se ele faz uma parada cardíaca, você não consegue reanimar porque você não tem troca de sódio. Cara, isso daí é meu, tá? Eu acho que diurético é um negócio... Médico, né? Aí entra o médico e o médico fala, não use diurético. Isso daí você vai se lascar e você vai não só comprometer o que é a aparência do seu físico, porque isso daí é um tiro assim, no meio de 1000 você pode acertar, só que você tem 999 para errar. Então você tem que olhar isso daí com muito pragmatismo. Né? Só que tem um detalhe, Lúcio. É muito comum hoje dermatologista prescrever espirulactona, que também é um diurético, entre 25 e 50 miligramas ao dia para melhorar a qualidade de pele, mas tipo, ad eterno, do tipo, pode manter. Doses até maiores, viu, Renato? Eu já vi 100 miligramas. 150, eu não quero, por favor, que você questione isso, porque a prática médica não está aqui para ser questionada. Mas eu gostaria que você me explicasse se isso pode gerar algum dano renal, se existe algum tipo de estudo, ou às vezes nem tem, do uso constante de diurético assim durante 2, 3 anos de forma ininterrupta. Isso a gente vê muito em paciente que tem anorexia. Paciente que tem anorexia, eles fazem abuso de diurético, né? Não é que todos fazem, mas se existe uma droga preferencial para ser abusada, são os diuréticos, né? Porque eles fazem perder peso muito rápido. A gente tem muita água, né? E o grande problema é o seguinte: você aumenta o que é o estresse do trabalho renal. Porém, a espironolactona, ela não age em troca de sódio, ela age como bloqueador de receptor androgênico. Então o problema da espironolactona, na verdade, é que ela é uma droga que modifica o equilíbrio hormonal do paciente e você não percebe. Por quê? Porque você bloqueia o receptor androgênico, mas você não mexe na produção de testosterona. Então... Ela bloqueia o receptor androgênico. Isso. E isso no homem? Exatamente. Em funções relacionadas ao hormônio androgênico? Existe. Pode haver algum rebote? Com certeza. E você tem mulher também. Por exemplo, eu vejo o Guilherme, que é dermatologista, que meu irmão atende comigo, e raramente ele usa espironolactona. E quando ele vai usar, ele pergunta antes para mim, da paciente, você tem os últimos exames dela? Porque eu quero entrar com espironolactona porque eu acho que ela está num hiperandrogenismo. E aí a gente senta junto, a gente repassa todos os exames. Sim, tem. A gente calcula uma coisa para mulher que chama índice de androgênios, na Livres. Por quê? Porque é a somatória da progesterona, 17-hidroxiprogesterona, DHEA, androstenedione e testosterona. E a quantidade de SHBG, né? Porque ela também é um mediador da quantidade de androgênio. Então, quando você mede o índice de androgênios livres, você entende se essa mulher está em hiperandrogenismo ou não.
E aí ele tem essa opção ou não de colocar o espironolactona. E você imagina qual que é o efeito colateral mais comum para a mulher da espironolactona? Não tenho ideia. Perda de libido. Eita lasqueira. E aí você está interferindo na vida do casal, cara. Complicado. Então não é uma medicação que você simplesmente, toma 100 mg de espironolactona e vamos ver o que dá. Não, você tem que analisar muita coisa, tem que conversar com o paciente, né? O médico ele conversa com o paciente, olha, eu tenho essa medicação aqui, mas você pode ter um efeito colateral que é esse é um efeito colateral que pode ser desagradável para você, eu quero que você fique de olho, mas quando a gente corta a medicação, isso daí tende a voltar, né? Porque o que acontece? Por que o receptor androgênico? Porque ele não sendo um inibidor de receptor específico, ele também inibe receptor de progestagênio. E por que é importante isso? Porque a progesterona ela é um mineralocorticoide, ou seja, ela é um dos primeiros hormônios que o córtex da suprarrenal ela produz. E quando você ativa o receptor de progestagênio, o que você tem? Você tem retenção de sódio. E a gente fala geralmente de mulher porque mulher ela é muito sensível à variação de líquido. Ela tem o receptor androgênico, que se ela tiver com uma testosterona, um pool de androgênios maior, ela vai reter. Ela tem o receptor de progestagênio, a progesterona, que se tiver um pouquinho mais aumentado, ela vai reter. O próprio estradiol, ele ativa a renina, que ativa a aldosterona, que ativa a retenção de sódio. Então, os 3 hormônios que a gente tem, e a mulher tem em abundância, todos eles retêm sódio.